Olá pessoal, conforme a gente havia combinado, esse videozinho curtinho para introduzir vocês no tema do capítulo 13, tá? O capítulo 13 do livro de vocês, que tem como título Período Helenístico. Se vocês olharem na página 164 do livro de vocês, a linha do tempo da história grega, vocês vão observar que o período helenístico é o último período da história da civilização grega. É o período que está dominado aí marcado aí pela dominação macedônica, o império que existia ao norte da região da Grécia e que vai dominar a Grécia nesse período helenístico. Então, se lá no período clássico a gente teve o desenvolvimento das polis gregas muito fortes que venceram os persas, né? A gente viu nas guerras médicas, mas que acabaram entrando em guerra umas contra as outras, na guerra do Peloponeso. Isso levou a um enfraquecimento das cidades-estado gregas. Esparta, Atenas, Tebas, todas entraram numa guerra muito forte entre si. E quando Filipe II, rei da Macedônia, começou um avanço sobre a Grécia, essas cidades já não tiveram força para defender o território. Então, a Guerra do Peloponeso foi fundamental para a queda da civilização grega. Os gregos começaram a lutar entre si e abriram espaço para Filipe II, rei da Macedônia, um reino que ficava ao norte da Grécia, dominar o território. O Filipe II ele contou com a ajuda do filho dele, o filho dele ficou mais famoso na história do que ele, Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha 18 anos quando ajudou Filipe II nas batalhas da Grécia, e essa participação foi fundamental. O pai dele, Filipe II, o conquistador, morreu muito novo, assassinado, e Alexandre assumiu o trono. Esse domínio da Grécia aconteceu em 338 a.C., tá bom? Então já no finalzinho da história grega, e o período helenístico vai até o século I a.C., ok? Então é do século IV ao século I. Então Alexandre se torna imperador, ele termina de conquistar a Grécia, que o pai já tinha aberto o caminho, né? E prossegue a trajetória de conquistas, formando um dos maiores impérios da história da humanidade. Ele domina a Mesopotâmia, ele domina o Egito e ele derrota o Império Sírio e toma praticamente todo o território do Império Sírio. Então a gente viu o tamanho que o Império Sírio era. Então aí vocês têm uma dimensão do que foram as conquistas de Alexandre o Grande e o que foi esse Império Macedônico, que é o que marca a Grécia no período helenístico, essa dominação. Conforme nós vimos, com os persas já, administrar um império tão grande não era fácil. E o Alexandre tinha algumas estratégias. O Alexandre, além de tolerar a cultura dos povos que ele conquistava, ele valorizava muito essa cultura, principalmente a grega. Então ele incentivou a produção de uma cultura que misturasse os elementos da cultura grega com a cultura dos outros povos. E isso foi fundamental para os outros povos aceitarem a dominação macedônica. O Alexandre também ele trabalhou muito a construção de uma figura dele como um herói, um mito ligado aos deuses. Então, muitas vezes, os povos que iam ser conquistados pelos macedônicos, eles esperavam com ansiedade para ser conquistados. Por exemplo, os egípcios, eles estavam sob o domínio persa. Quando eles souberam que Alexandre ia tentar conquistar a região, os egípcios receberam Alexandre como um herói, porque eles queriam sair do domínio persa. Então essa figura que o Alexandre construiu dele como um grande libertador, construindo um império justo, como um herói de guerra, como descendente dos deuses, ajudou também, porque os povos conquistados muitas vezes idolatravam Alexandre. E como os persas fizeram, Alexandre também fez uma divisão do império dele em satrápias, territórios, unidades administrativas, né, menores, onde ele dava parte do poder para a elite local, mas ele mantinha um general de confiança dele lá, um general do exército, que era chamado de diácono no Império Macedônico,
e através dessas satrapas e do controle dos generais, ele conseguia administrar esse império. Esse império não durou muito, pessoal. Assim que o Alexandre faleceu jovem, com 30 e poucos anos, cada general ficou com um pedaço do império e foi dividido o império. Mas enquanto Alexandre viveu, ele formou um dos maiores impérios da história da humanidade, com essa estratégia de misturar as culturas desses povos, valorizar essas culturas, construir a figura dele como um herói e dividir em satrapas e colocar generais para fiscalizar essas satrapas. Os generais eram conhecidos como diáconos. O que a gente mais fala desse período helenístico de dominação macedônica é da cultura que se formou, a cultura helenística. Uma cultura muito rica, justamente por valorizar muito a cultura grega, mas ao mesmo tempo se misturar com outras culturas orientais, dos outros povos, egípcios, persas. Então a gente pode falar que o que foi a cultura helenística? A cultura helenística foi a cultura que se formou no Império Macedônico, resultado da mistura da cultura grega com as culturas orientais. Dentre as grandes contribuições da cultura helenística, a gente pode citar aí o desenvolvimento da filosofia. Alexandre foi educado pelo grande filósofo grego Aristóteles, então ele incentivava e valorizava muito a filosofia e entendia que através da filosofia o ser humano poderia se tornar mais justo, mais perfeito, mais bom. Muitos estudos de física, geometria e astronomia, aí o conhecimento grego da geometria, da matemática, mas também os conhecimentos orientais de astronomia, né? Então a cultura helenística soube aproveitar o que tinha de melhor na cultura de cada povo, e a construção de grandes bibliotecas, né? A mais famosa biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo na época. Claro que não eram bibliotecas de livros, né? Eram de papiros, eram escritos em papiros, mas que ali guardavam conhecimento muito rico, né, na época, algo nunca antes visto. Então, esse período é o período final da civilização grega, né? A gente já não fala só daquelas cidades-estados, né? As cidades continuam existindo, mas elas já não têm administração independente, né? Atenas passa a ser sob o controle do imperador macedônico e as outras cidades também. Então houve uma mudança radical na Grécia nesse período, mudou tudo, e a cultura também mudou. Então essa é uma pequena introdução aí para vocês conseguirem acompanhar melhor o capítulo, né? Que a gente vai trabalhar amanhã, tá certo? Um abraço pessoal, até amanhã.